Olá, agora falaremos sobre ombreiras de portas, tá? Sobre um pouco aí de esquadrias. A primeira coisa assim, as ombreiras são aqueles elementos de Jack e King que falamos nas aulas anteriores, onde eu apresentei para vocês a estrutura de steel framing. Eu vou mostrar para vocês aqui um projeto em steel framing, exatamente um painel, isso aqui é um painel qualquer, tanto o corte dele quanto ele visto em prancha, tá? Em planta. Então vocês percebem que inicialmente aqui nós temos dois elementos, que é o Jack, que é esse perfil que vai exatamente a parte de baixo até a verga, e temos o King, que ele vai na altura total do painel. Então eu preciso ter, para uma porta ficar o mais a lateral possível do painel, eu preciso ter pelo menos 3 montantes, dependendo sempre do dimensionamento, do vão, mas na maioria dos casos 3 montantes, que é o montante inicial do painel, o montante King e o montante Jack, são 3. Como o montante ele tem 40 milímetros na sua lateral, na sua aba, então eu tenho 40 vezes 3, que me dá 120 milímetros. E aí, se a gente pôr uma folga de 10 milímetros, nós precisamos então de pelo menos 120 a 130 milímetros para o início do montante até a posição da porta. Aqui eu peguei um corte qualquer de um projeto nosso, e aí o que acontece? Muitas vezes o arquiteto ele posiciona a porta muito próximo da parede. Por exemplo, ele posiciona a porta exatamente aqui, ó. Está posicionando a porta exatamente aqui, muito próximo, e aí não cabe essa estrutura metálica, não é possível fazer a instalação da porta e de todos os elementos estruturais. Uma outra solução, aqui nesse caso, essa parede, ela está vindo fazer o join, ela como principal, e essa como secundária, né? Está acontecendo alguma coisa parecida com o que eu estou desenhando. Então, a distância da porta para a parede ficou com 130 milímetros, e aí você consegue executar sem problema nenhum a estrutura e também a porta, né? Sem nenhum problema. Isso também eu acho que é interessante, lá na execução da obra, poder fazer a instalação exatamente das guarnições. Se você coloca a porta muito encostada na parede, fica difícil você instalar a guarnição, ok? O que você precisa tomar bastante cuidado e atenção no seu projeto arquitetônico para que a gente possa ter todos os elementos de steel frame é exatamente a distância que se compreende aqui nessa região. É a distância entre a placa e o início da porta. Então, entre essa placa da parede acabada e o início da porta, que é o que eu vou chamar aqui de, por exemplo, de X. Vou chamar de X. Esse X, que é essa distância do plaqueamento interno da parede adjacente, junto com aonde vai se posicionar a porta, a medida de osso da porta, exatamente isso tem que ter pelo menos 12 a 13 centímetros para caber os 3 elementos estruturais desse painel. E aí, dessa forma, não gera nenhum problema de ter que alterar um pouquinho durante o projeto estrutural, ter que mudar a porta de lugar, ou mesmo durante o projeto estrutural ter que tomar alguma decisão e facilitar a compatibilização entre os elementos. Isso vai ajudar bastante lá nas etapas futuras de todo o desenvolvimento da obra e da edificação. Outra questão comumente que não é tratada no projeto arquitetônico, mas que ajudaria bastante no steel frame, é a posição de contraventamentos. Então, muitos projetos que a gente recebe têm um corte parecido com esse que eu estou te mostrando, onde a janela ou algum elemento ela está muito próximo do início ou do fim de uma parede, e aí você não consegue ter esses elementos aqui, ó, esses casinhos que são elementos de contraventamento, e aí a gente gostaria muito que tivesse um casinho exatamente aqui, ó. E aí não tem, a janela está muito próxima, e aí você não consegue colocar esse elemento de contraventamento, o que pode dificultar a execução da estrutura. Nesse caso que eu estou mostrando para vocês, é um projeto em desenvolvimento. Eu não coloquei o K, não coloquei ali o contraventamento exatamente para mostrar para vocês que esse caso eu tenho o espaço e eu tenho a possibilidade de pôr. Veja, a janela ela não está tão assim no início ou no fim da parede. Então eu tenho sim a possibilidade de executar o contraventamento para esse caso. Então, em miúdos, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: se você tem uma casa qualquer de 20 por 10, 20 de comprimento por 10, na parede de 20 metros, evite colocar as janelas no início e no fim dela. Deixe pelo menos uns 60 a 80 centímetros do início e do fim da parede, exatamente para possibilitar a execução dos contraventamentos.
Quando for executar o projeto arquitetônico, você estiver pensando ele, lembre dos apoios, sempre fazer os apoios alinhados. Você buscar o alinhamento assim de eixo dessa parede com essa, manter esses apoios alinhados, isso facilitará muito no desenvolvimento ali da laje, da cobertura, das tesouras, de todos os elementos estruturais para a parede. Isso facilitará bastante, irá reduzir muito os custos e a compatibilização entre arquitetura e estrutura.